Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Meliodas Play 15. Sem dúvidas, Liga da Justiça foi um desenho que fez muito sucesso. Foram várias manhãs no Bom Dia e Companhia do SBT. Ele é dividido em duas séries que seguem a mesma história cronológica. Primeiro é Liga da Justiça e logo após vem Liga da Justiça Sem Limites. Mas você se lembra de qual episódio deu início à série Liga da Justiça? Eu tô falando da série Liga da Justiça, não de Liga da Justiça Sem Limites. E você se lembra como a Liga da Justiça foi fundada? Neste vídeo iremos analisar o primeiro episódio desse desenho ótimo. Mas antes, se inscreve no canal, dê o like e compartilha com os amigos. De verdade, galera, o feedback de vocês é sempre importante para o canal. E o seguinte, esse vídeo deu trabalho para fazer, e eu me esforço muito para trazer conteúdo geek bom para vocês com as informações corretas. Conteúdo geek é difícil produzir e eu faço com carinho. Então, pessoal, por isso que eu preciso do feedback de vocês e eu conto com o apoio de vocês. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O primeiro episódio se chama Origens Secretas e foi dividido em 3 partes. Ele acontece nos episódios 1, 2 e 3 da primeira temporada da série Liga da Justiça. O episódio começa com 2 astronautas explorando o planeta Marte, até que um deles vê uma rocha que parece quase orgânica. Ao tocar nela, um grande buraco se abre no chão. O astronauta Carter cai dentro desse buraco e encontra portas gigantes com escritas. De alguma forma ele consegue ativar essas portas cujas escritas se iluminam. Aí algo sai em direção ao Carter enquanto ele grita. Daí a história pula para 2 anos depois. Em uma subestação em Metrópolis da UNTech, o Batman está espionando um grupo de cientistas nessa estação. Assim que um deles sai, os outros cientistas se levantam e começam a falar numa linguagem não humana. Eles também têm super força, pois eles levantam um equipamento muito pesado e recuperam algo que estava atrás desse equipamento. O Batman continua observando os cientistas. Aqui, galera, a gente já tem uma ideia de que alienígenas estão trabalhando e ao mesmo tempo aquela pergunta: o que os aliens estão tramando agora? Os cientistas levam e colocam o objeto no lado de fora da antena dessa estação. O Batman aparece para lutar. Ele prende 2 cientistas com uma corda, porém eles conseguem mudar de forma, enquanto a cientista mulher usa sua força contra o Batman. Nessa hora, o Superman chega e pergunta ao Batman se ele quer uma mãozinha. O Batman diz que pode lidar com essas coisas sozinho. O Superman diz que os cientistas não parecem ser tão durões, mas algo parece atacar o Superman mentalmente e ele parece quase desmaiar. Aproveitando isso, os cientistas explodem toda a instalação científica. O estado dos cientistas depois da explosão mostra que eles não são humanos, já que eles saem ilesos e logo em seguida vão embora dali. O Batman verifica o Superman. O Superman acaba de se recuperar e diz que viu um tanto de imagens intensas, mas isso é tudo que ele consegue se lembrar. O Bruce diz ao Superman que notou várias violações de segurança na rede de monitoramento do espaço profundo da UNTech nos últimos meses. O Superman diz que gostaria de ajudar o Batman a investigar isso. Antes de voltar para Metrópolis, ele dá ao Batman um relógio de sinal para o Batman ligar se precisar de ajuda. O Batman ficou meio desconfortável com isso, mas coloca o relógio em seu cinto. No dia seguinte, está rolando uma reunião no prédio das Nações Unidas. E fora dele vemos pessoas se manifestando contra a proliferação nuclear. Lá dentro, vários diplomatas estão discutindo sobre essa questão. Quando um general dos Estados Unidos eleva o tom na discussão, aquele astronauta do começo do episódio, o Carter, sobe no palco
Ele agora é senador e veio com uma proposta de usar o Superman para criar a paz mundial. O Superman entra na sala e sobe no palco. Aquele general argumenta que a segurança do mundo não pode ser confiada a um homem. O Superman diz que entende os sentimentos do general, mas ele diz que acredita, depois de falar com Carter, que ele pode fazer a diferença. O Carter e o Superman apertam as mãos. Depois dessa declaração, o Superman nota que aquele general não ficou satisfeito com isso. A história pula de novo, agora para 6 meses depois. Nós vemos o repórter Snapper Carr relatando que o plano de desarmamento proposto pelo senador Carter foi validado há 6 meses. Ele diz que desde então o Superman vem trabalhando sem parar para desarmar as armas mais perigosas. Ainda que o apoio público pelo projeto aumentou, ainda há pessoas que se opõem. Aqui vemos uma pequena entrevista em que o Flash diz que o coração do Superman está no lugar certo, mas que nem ele pode estar em 5 lugares ao mesmo tempo. O Clark Kent está assistindo o noticiário, mas quando ele vai dormir, novamente ele tem uma visão dolorosa que o perturba. De novo, o Batman está fazendo uma infiltração, mas dessa vez nos laboratórios Starr. Ele vê parte da tecnologia que os cientistas roubaram da UNTech. Ele investiga o laboratório e encontra uma sala com vários casulos feitos pelos alienígenas. Os verdadeiros cientistas estão dentro desses casulos. Ao abrir o casulo, um cientista cai inconsciente. Antes que o Batman pudesse fazer alguma coisa, um cachorro o ataca. Mas não é qualquer cão, é um cão alienígena, cuja forma verdadeira é esta. Daí o episódio corta para o Clark se recuperando daquele pesadelo que ele estava tendo, até que ele recebe um sinal de perigo daquele relógio que ele havia dado para o Batman. Galera, o Batman não gosta de pedir ajuda, então quando ele pede, todo mundo já sabe que é de fato uma emergência. O Superman vai atrás do sinal. Ao chegar, ele encontra o Batman inconsciente nas instalações do laboratório e o Batman está com o relógio na mão. Um momento depois, um grande objeto cai em Metrópolis, vindo diretamente do céu. O Superman está segurando o Batman. Aí ele entrega o Batman para uma ambulância e voa em direção ao meteoro. Nessa hora, acontece uma cena meio engraçada entre o Batman e a médica. Dentro do meteoro, sai um alienígena gigante branco, com manchas vermelhas. Esse alien atira lasers. Um laser surpreende o Superman ao o atingir. Qualquer arma humana parece inútil e essa criatura começa a destruir a cidade. O Batman sai da marca e entra no seu bate-jato. Ele lança mísseis contra o alien, mas parece não o ferir. O Batman ataca o alien com mais força. O alien cai no chão e o Superman começa a rasgá-lo. Mas a criatura atinge o laser no Superman mais uma vez. O Superman levanta e fica alarmado ao ver que tem mais alienígenas saindo daquele meteoro. Se só um alien estava dando essa trabalheira, então imagine um exército deles, né pessoal? Nessa hora, é possível os espectadores perceberem que realmente é uma invasão alien perigosa e que talvez o Batman e o Superman sozinhos não consigam derrotar os alienígenas. Durante esse momento tenso, o Superman sofre outro ataque psíquico, mas dessa vez é diferente, porque ele fica sério e voa para longe do campo de batalha. Enquanto isso, o Batman se juntou a outros caças para atacar os alienígenas, mas nenhum dos jatos está tendo efeito. Tanques militares avançam e lançam ataques contra criaturas, que também não causam efeito. Algum tempo depois, aquele repórter relata que o centro de Metrópolis está em ruínas e a pergunta na mente de todos é: onde está o Superman? Além disso, há relatos de que mais criaturas semelhantes pousaram em várias cidades grandes do mundo e a cada hora chegam mais. Daí a história corta para a Ilha das Amazonas, que no caso é a Ilha de Temícera. A Diana está conversando com a sua mãe. Ela diz que a humanidade está vivendo o seu momento mais sombrio, mas a sua mãe está
A sua mãe responde que a humanidade terá que enfrentá-lo sozinha. Mesmo assim, a Diana sente dor e sente que precisa ajudar os humanos. O Batman vai até a instalação do exército, atrás do Superman, e o encontra destruindo uma porta grossa. O Batman diz ao Superman que destruir propriedade do governo não é o estilo do Superman, mas o Superman tem um bom motivo para isso. Os dois entram no local e encontram um alienígena verde confinado. O Superman explica que é esse alien que vem tentando comunicar com ele telepaticamente. O Batman pergunta o que o alien verde veio fazer na Terra. Ele responde que veio alertar a humanidade sobre a invasão alienígena, mas foi preso assim que chegou na Terra. A fim de deixar sua aparência mais parecida com a do Batman e do Superman, o alien verde se transforma e se apresenta como John Jones, o Caçador de Marte. Contudo, o episódio traz um plot twist no finalzinho da primeira parte. Os três saem. Ao sair, eles estão cercados por militares. O líder do grupo diz que o John não pode deixar a instalação. O Superman diz que o John precisa sair, pois a segurança da humanidade está em jogo. Aí este cara diz que é por isso que o John não pode sair vivo da instalação. E todos os militares se transformam em aliens brancos. Dessa vez são aliens semelhantes àquele cão que vimos anteriormente, porém com formas humanoides. E eles se aproximam de um Superman horrorizado. Daí, o episódio corta para a Mulher Maravilha em segredo e sozinha dentro de um templo, onde ela pega o traje da Mulher Maravilha e pede sua mãe para perdoar. Gente, a Mulher Maravilha pediu a mãe dela para perdoar ela, mas ela estava sozinha, ela não falou isso diretamente para a mãe dela, vocês entenderam? Enquanto isso, o John Jones, o Batman e o Superman estão sob ataque dos alienígenas brancos. O Superman levanta um tanque que dá tempo para os dois entrarem e fugirem pelo bate-jato. Eles são perseguidos por essas naves alienígenas. O bate-jato é atingido, mas de repente ele é cercado por uma luz verde. O Batman pergunta o que aconteceu, mas John Stewart, o Lanterna Verde, responde que a ajuda chegou. Quem também chega na hora é a Mulher Gavião. O Lanterna lamenta estar atrasado, mas ele estava lidando com uma revolta em outro setor espacial. Então o Lanterna, o Superman e a Mulher Gavião começam a atacar juntos essas naves alienígenas. Nesse episódio, o da hora é que, apesar dos heróis chegarem do nada para ajudar, com base no diálogo, percebe-se que eles não se estranham, o que mostra que eles já se conhecem ou pelo menos já ouviram falar um do outro. Depois chega a Mulher Maravilha, que protege a Mulher Gavião com seus braceletes. Os outros heróis ficam surpresos e derrotam esse grupinho de alienígenas. Por fim chega o Flash, que está ironicamente atrasado. O Flash se junta à equipe. O Superman diz que foi uma sorte que todos tenham aparecido ali, mas o Caçador de Marte corrige dizendo que não foi sorte. Ele convocou telepaticamente todos os heróis que estavam ali. Até que o Flash pergunta o que diabos está acontecendo ali. Depois que o Superman termina de soldar o bate-jato, é a vez do John Jones finalmente explicar como ele foi parar na Terra e quem são os invasores. Ele diz que sua raça, os Marcianos Verdes, encontrou os aliens brancos pela primeira vez há mil anos terrestres. Ele diz que a guerra durou séculos e que todos os vestígios da sua outrora grande civilização foram obliterados no processo. E ele diz que os invasores eram parasitas que se alimentavam da energia psíquica dos marcianos. Ele diz que, conforme os marcianos verdes ficavam mais fracos, os invasores ficavam mais fortes, até mesmo absorvendo as habilidades dos marcianos em mudar de forma. Aí o John explica que no último ataque desesperado, os marcianos liberaram um gás psíquico na fortaleza subterrânea dos invasores, assim os paralisou. O John explica que o custo do ataque bem sucedido foi que ele foi o único marciano sobrevivente. Então ele selou a sua cidade para mantê-los em estado de animação suspensa para todo sempre. O marciano conta que ele ficou guardando esses aliens por mais de 500 anos.
O John diz que quando ele estava num ciclo de hibernação, vieram aqueles astronautas da Terra e abriram a fortaleza subterrânea, revivendo os invasores. E já que todos os marcianos verdes lá estavam mortos, os alienígenas brancos não tinham mais nada para alimentar, então eles voltaram seus olhos para a Terra. O John conta que quando ele veio para a Terra alertar sobre a invasão, ele foi capturado e mantido prisioneiro. Os invasores enviaram então agentes para desativar as defesas da Terra. Daí o Batman observa que foi por isso então que eles desativaram aquelas redes da UNITEC. O Lanterna Verde diz que os heróis devem detê-los antes que seja tarde demais, e o Marciano responde que já pode ser. Enquanto isso, aquele general que não gostava do plano do Superman ser o grande defensor do mundo, ele está aproveitando esse momento, dizendo que ele sempre esteve certo. Ele fica dizendo que agora a Terra está sem armas poderosas e sem o Superman para defendê-la. Para piorar, uma nave enorme dos aliens emerge de uma cratera em Metrópolis e começa o processo de terraformação. O interessante é que eles fabricam fumaças densas que tapam os raios solares. Os heróis veem isso de longe, e o Caçador de Marte explica que os aliens querem bloquear o Sol para viver em escuridão perpétua. Quando eles tentam decidir o que fazer em seguida, já começam as primeiras diferenças e brigas. Mesmo com discordâncias, eles decidem que precisam destruir as máquinas alienígenas, então se dividem em equipes. O Flash e o Lanterna Verde cruzam o oceano e encontram uma das máquinas. Daquele jeito hiperativo, o Flash não escuta o Lanterna e começa a lutar com os aliens gigantes, porém fica preso numa gosma verde. Na outra equipe, Batman, Mulher Maravilha e John Jones estão juntos. A Diana resolve criar uma abertura para que eles possam entrar na máquina. Ela laça um alien e joga ele na máquina para criar essa abertura. O Batman fica impressionado. Na outra equipe, Superman e Mulher Gavião estão juntos. Os dois invadem uma máquina e lá dentro o Superman tenta se acostumar com a brutalidade da Shiera. Ela explica que esse é o jeito do seu povo. Voltando pro Lanterna, enquanto ele resgata o Flash, ele é atacado por algum tipo de gás que o deixa inconsciente. O Flash pega o Lanterna e desaparece numa floresta. Voltando para a Mulher Gavião e o Superman, os dois são presos nessa sala e um gás enche a sala, deixando os dois inconscientes. Enquanto isso, a Diana, o Batman e o Marciano estão lutando contra os aliens. O Marciano usa telepatia para contar para eles que o Superman e a Mulher Gavião falharam. O clima fica tenso, mas o trio chega na central da máquina. O Marciano aponta para o cristal da Matrix de íons. Explica que se eles conseguirem removê-lo, poderão encerrar toda a operação alienígena nesse local. O Marciano diz que pode pegar o cristal se os outros dois heróis criarem uma distração, e é exatamente isso que eles fazem. O John Jones pega o cristal, mas é atingido no processo. O Batman diz à Mulher Maravilha para ela tirar o John enquanto o Batman pega o cristal. Ela consegue fazer isso, mas as paredes entre eles fecham antes que o Batman consiga sair com o cristal. O John e a Mulher Maravilha de fora da sala ouvem tiros disparados contra o Batman. Aí o John diz a Diana que não há nada que eles podem fazer pelo Batman agora. Pessoal, nessa hora parecia que o Batman tinha morrido. Novamente, aquele repórter avisa que o governo está relatando que um outro objeto alienígena está se aproximando da Terra, vindo do espaço. É dito que ele é 5 vezes maior do que as outras naves. Os heróis que restaram se reúnem. A Diana diz aos outros que o Superman e a Mulher Gavião foram capturados, e o Marciano conta que o Batman agiu heroicamente até o fim. O Lanterna Verde e o Flash exploram o local onde o Superman e a Shiera estão presos, e o Marciano confirma que eles estão vivos. No entanto, o Marciano observa que eles devem resgatar seus amigos rapidamente, porque o ser chamado Império está chegando.
Traçando um plano, o Flash primeiro chama a atenção das tropas e, conseguindo se desviar dos lasers, ele depois se junta aos outros 3 heróis dentro da nave para resgatar os seus amigos presos. Lá fora, a Terra começa a tremer, as janelas quebram e os escombros caem conforme o Imperium se aproxima do planeta Terra. De volta à nave, os heróis encontram o Superman e a Shiera. Enquanto eles se aproximam para libertar seus amigos, o John diz que algo não está certo. Os dois abrem os olhos, revelando que estão vermelhos. O Lanterna grita que é uma armadilha. Assim, um gás enche a sala e os 4 heróis caem no chão. O desenho corta para a cena que mostra os 6 heróis reunidos, porém todos presos. Todos estão acordados, a tempo de ver que um dos invasores que estava os guardando se transforma no Senador Carter. O Superman conclui e aponta que eles o usaram para enfraquecer a defesa da Terra. O Marciano confirma que sim, já que o Superman estava tão ansioso para ajudar. O Superman diz que ainda não acabou. Nesse momento, uma nave entra na sala onde eles estão reunidos. Carter vira e se curva diante dela. Essa entidade, que parece uma água-viva, fala com John Jones e diz que já faz bastante tempo. Ele puxa o John para frente em pleno ar e começa a eletrocutá-lo. Aí o Marciano volta para sua forma natural e diz que nunca se curvará ao Império. Como consequência, o Império enfia tentáculos na pele do Marciano. O John convulsiona de dor enquanto observamos um tentáculo cutucar lentamente o cérebro dele. Olha, pessoal, eu acho essa cena um pouco pesada para crianças. O Império diz que sente que o John está escondendo algo e pergunta se esse é mais um de seus truques marcianos. Aí o John grita, agora! E o Batman surge do nada. John explica que ele protegeu o Batman mentalmente para que ele não pudesse ser detectado. O Batman também coloca outro dispositivo na máquina e o Senador Carter pergunta o que o Batman fez. O Batman revela que ele reverteu a carga de íons da máquina. Como resultado, interrompe aquela escuridão gerada pelos invasores. Assim, a luz do sol volta a brilhar na máquina dos aliens invasores, queimando os aliens invasores. O John Jones agarra à força um tentáculo do Império e o arrasta para a luz do sol, enquanto o Império fica tentando fugir. O Batman começa a libertar os outros heróis e diz que os invasores não conseguem sobreviver se forem expostos à luz do sol. O Império foge para dentro da sua nave, onde ele não é exposto à luz do sol. A Mulher Maravilha laça a nave do Império e usa a imensa força dela para impedir a nave de sair da Terra. A nave atinge ela com um laser. Na hora ela se protege com o bracelete, mas solta o laço. Mas ela ganha o tempo suficiente para a Mulher Gavião atacar a nave utilizando a massa. Por fim, a Diana consegue puxar a nave de volta para o solo, onde a nave se choca com aquela máquina que os aliens usaram para escurecer a Terra. O Superman, Flash e os outros evacuam os prisioneiros humanos, que também foram mantidos dentro da máquina dos aliens. A explosão da máquina começa e uma grande nave dos aliens brancos escapa. Quando suas máquinas tombam e a luz do sol volta à Terra, assim a grande ameaça é detida. E também é explicado que nos dias seguintes a Liga se reuniu e viajou ao redor do mundo para acabar com todos os aliens que tinham sobrado. Aquele general militar diz que a Terra teve sorte dessa vez, mas ele pergunta o que a humanidade fará caso os invasores retornarem. O Batman ouve essa pergunta e parece pensativo. Algum tempo depois, um grande satélite espacial está na órbita da Terra. Esse satélite é a Torre de Vigilância. A Liga da Justiça está a bordo. O Superman agradece ao Batman pelo investimento. Superman diz à Liga que uma vez pensou que poderia proteger a Terra sozinho. Ele fala que estava errado. Ele observa também que, trabalhando juntos como uma equipe, eles podem servir os ideais de paz e justiça no planeta. O Flash até sugere o nome Bando de Super Amigos, mas o Superman diz que o nome é Liga da Justiça.
Mas a Mulher Maravilha nota que o John Jones não está ali. O Superman o encontra em outro lugar da nave. O John Jones diz que é o último sobrevivente de sua espécie, e o Superman diz que conhece esse sentimento. O Superman diz ao Marciano que eles não podem substituir a família que o Marciano perdeu, mas diz que sentiria honrado se o Marciano chamasse a Terra de seu novo lar. O Marciano se junta aos outros heróis, enquanto a câmera se move para nós podermos ver a torre de vigilância flutuando no espaço. Assim o episódio finaliza. Galera, eu achei ótimo o primeiro episódio. Achei o roteiro muito bem trabalhado. Acho que o episódio teve mais destaque para o Superman e o Caçador de Marte. Mas ainda assim, todos os heróis fizeram bem os seus papéis. E achei bacana ver que, apesar das diferenças, os heróis souberam trabalhar muito bem a equipe e deter a invasão dos aliens brancos. Foi bom ver o Superman tendo humildade para reconhecer e admitir que ele sozinho não consegue proteger a Terra, por isso a formação da Liga da Justiça era necessária, e realmente o Superman e o Batman sozinhos não conseguiriam vencer os alienígenas invasores. E quero destacar que a formação original da Liga da Justiça foi Superman, Batman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Flash, Lanterna Verde e Mulher Gavião. Os outros heróis só entraram para a Liga a partir da série Sem Limites. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Quero pedir para vocês mandarem meu canal até para aquele seu amigo que não gosta de Liga da Justiça, pois aqui no meu canal eu exploro conteúdo geek falando sobre diversas obras. Falou pessoal!